Espírito Santo desde o início dessa série. 3 semanas nós estamos com ela. Ele tem trabalhado a santidade, ele tem trazido à tona alguns pecados que estavam escondidos, ele tem trazido à tona algumas fraquezas que estavam ali tampadas, ou às vezes tentando ser disfarçadas. E quando nós enxergamos o Senhor fazendo isso, nós entendemos que Ele tem algo preparado para a igreja, amém? Por quê? Porque nós sabemos que não existe uma manifestação plena do Espírito Santo de Deus quando não existe arrependimento, quando não existe convencimento do pecado. E eu comecei a analisar. Eu estava em Maceió no último culto, o Marcelinho pregou. O que vocês acharam do Marcelinho? Foi bem o Marcelinho? Hã? Que isso! Marcelinho trouxe uma palavra, eu acompanhei metade dela. Lá tem 1 hora de diferença, então eu pude assistir até metade da pregação, depois a outra metade assisti. Fui muito edificado. E eu pude observar que vários jovens, alguns procuraram no gabinete, alguns outros aqui no culto mesmo, e começaram a dar alguns testemunhos. Por isso eu quero chamar a sua atenção essa noite. Quando nós falamos da Kryptonita, quando nós fizemos esse paralelo com o Super-Homem, você que talvez não pôde participar das outras 2 séries e veio só hoje, o que significa essa série? Eu quero fazer um resumo para vocês, para que vocês possam aí entender como nós vamos encerrar hoje, né? Nós entendemos que dentro da igreja existem pessoas que estão fracas, muito fracas. Existem pessoas que estão doentes, e existem pessoas que estão dormindo. E quando o apóstolo Paulo ele adverte a igreja de Coríntios, quando estava acontecendo isso lá, nós entendemos que na verdade essa mensagem é especificamente para aqueles que já estão em Cristo, ou seja, é para mim e para você. Por quê? Aquele que ainda não está em Cristo, antes dele começar a ter esse discernimento, ele precisa primeiro entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus venha a ser o Senhor da vida dele. O problema é que quando nós olhamos para dentro das igrejas, e às vezes até dentro da nossa igreja, ou até dentro da minha vida e da sua vida, nós começamos a identificar pontos fracos, nós começamos a identificar o que rouba a nossa força, e nós começamos a entender que essa Kryptonita, quando precisava de algo para destruir aquele super-homem, aquele super-herói, e nós começamos a entender que nós também não somos desse mundo, assim como ele também não era. Nós começamos a entender que nós também temos poderes sobrenaturais que as pessoas comuns não têm, assim como ele também tem. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então nós temos poder para curar, nós temos poder para libertar, nós temos poder para multiplicar, nós temos poder para liberar o Espírito Santo que habita em nós, como um rio sobre a vida das pessoas que nos escutam. Só que até mesmo o super-homem ele tinha um ponto fraco, e nós começamos a identificar essa Kryptonita que na verdade ela não tinha poder de destruir ele, mas ela tinha poder para minar as forças dele, e para minar a tal ponto que qualquer coisa, qualquer pessoa, mesmo que insignificante, conseguia facilmente derrotar ele. E nós aplicamos na nossa vida falando que nós temos o nosso Pai sendo Deus do céu e da terra. Nós podemos todas as coisas no nome dele. E mesmo nós temos acesso a tudo que ele tem, nós temos acesso a tudo que ele pode fazer, tem algo que consegue roubar esse privilégio de nós. Tem algo que consegue roubar essa força de nós. Então a primeira série nós falamos sobre identificar a Kryptonita, o que rouba você, né? E conversamos que a conversa que rola nos jovens aqui em BH, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, em Maceió, se você conversa
com os líderes de jovens, a dificuldade é a mesma. Nós temos vários jovens que são firmes, mas tem vários que parecem uma montanha russa. Uma hora eles estão muito bem, depois eles estão muito fracos, eles caem com muita facilidade, eles não conseguem manter uma constância. E aí nós começamos a identificar o que rouba a nossa força, qual é a criptonita da nossa vida. E aí nós começamos a falar que ela acaba sendo os nossos amantes espirituais. São os amantes que se assentam à mesa junto com Jesus, quando nós estamos ceando com Ele. E essa criptonita pode ser a nossa vida social, ela pode ser o nosso namorado ou namorada, pode ser a pornografia, pode ser um vício, pode ser o homossexualismo, pode ser o dinheiro, pode ser a ganância, pode ser a cobiça, pode ser a preguiça. E nós começamos a identificar elas. E na última semana, o Marcelo ele trouxe a palavra para vocês de quais são os efeitos da criptonita na nossa vida. Ou seja, quais são os efeitos do pecado na nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo que, se você começa a pregar muito firme e começa a expor muito pecado, as pessoas começam a falar assim: nossa, hoje o pastor tirou o dia, né? Tá bravo, deve ter dormido mal, brigou com a esposa, mas na verdade é porque nós começamos a ficar ofendidos com o que diz respeito às nossas fraquezas, com o que diz respeito às nossas fragilidades, e nós começamos a se irritar. Por quê? Porque quando nós estamos muito perto disso, nós não temos força de reação, nós não temos força para conseguir se libertar disso, e aí nós começamos a ficar escravos, e nós começamos a rodar em círculos, né? Até fiz uma pergunta naquele culto: quantos de vocês caíram, ou conhecem alguém que caíram em algo que já tinham pedido perdão para Deus, né? E aí nós tivemos aí praticamente o auditório todo com a mão levantada. Então, nós começamos a entender que cada um de nós temos pontos fracos, cada um de nós temos a criptonita que tira a nossa força, que nos impede de continuar. E hoje, para a gente encerrar essa série, nós vamos falar como eliminá-la da nossa vida e como eliminá-la da sua vida, amém? Porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para cada um de nós, só que nós só podemos receber quando nós estamos andando em santidade, amém? E eu quero que você preste atenção aqui. Como eu faço para eliminar ela da minha vida? Geralmente, as pessoas reagem de 3 maneiras quando nós falamos sobre isso. A primeira maneira é, a maior parte, infelizmente ainda, elas ignoram o pecado, elas ignoram a repreensão, e elas ignoram a criptonita. Por quê? Porque elas já estão envolvidas demais, e aí elas estão imunes à realidade de que elas estão ferindo o coração de Deus. Para elas já não importam mais se Deus está olhando para ela e se Deus está se agradando ou não do que ela está fazendo. Ela já está ali com o botão dela do tanto faz, estou nem aí, que se lasque a minha realidade. E aí ela continua envolvida naquilo, ela continua envolvida naquela escravidão, exatamente quando ela está tendo a vida dela minada. E a reflexão que nós tivemos nesse livro, eu até pedi para vocês lerem, quem pudesse, é um livro do John Bevere. É a realidade que quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e nós começamos a analisar todas as pessoas que são relatadas na Bíblia, que morreram pelo pecado, a maior parte delas, talvez 95%, não tiveram a morte instantânea. Elas ficaram ali, sendo sugadas, tendo ali a sua força toda tomada, até que elas não conseguissem mais reagir, e aí depois morriam. Então às vezes quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, às vezes eu pensava assim que, quantas vezes nós cruzávamos cidades, 100 quilômetros, Londrina, às vezes Curitiba, às vezes São Carlos, Bauru, que tinha festas, Barretos, e aí nós voltávamos, não sei como nós voltávamos dirigindo de lá, só que a gente pensava que a morte que estava falando aqui, era necessariamente a morte
que seria causado por causa de um acidente, que nós poderíamos morrer, ou que nós poderíamos matar alguém. E eu não tinha o discernimento que essa morte era que a minha vida estava sendo roubada. E queridos, a pior coisa que tem é viver escravo do pecado, sabe por quê? Porque você vive como morto, os anos da sua vida vão passando, e você acha que não está acontecendo nada porque você está vivo, mas na verdade você já morreu. Sabe por quê? 7 anos da minha vida eu perdi assim, e nesses 7 anos, eu perdi a minha vida. Por que você perdeu a sua vida, pastor? Que eu não consigo voltar no tempo, esse poder nós não temos. Esses 7 anos não vão ser acrescentados para frente da minha vida. Esses 7 anos foram tirados da minha vida. Isso quer dizer que se você está preso nessa criptonita, você está tendo a sua vida roubada, você está tendo a sua força roubada, você está andando como escravo, sem força, ou pensando que está forte, mas na verdade você não consegue nem ter um discernimento que você está amarrado. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 15, talvez 20. 20 para alguns aqui, porque nós temos poucos jovens de 40 anos aqui, né? A maior parte está entre os 20 e os 30 ainda. Isso significa que nós estamos mortos, mesmo que ainda vivos. E quando o pecado é relacionado ao assalariado, que é a morte, está falando do nosso pecado em vida. Essa é a primeira morte que nós temos. A segunda é a morte eterna. Essa nós só vamos ter quando o nosso coração parar de bater e o nosso pulmão parar de puxar oxigênio. Mas então preste atenção nisso, jovem. Quantos de nós às vezes estamos imunes à repreensão? Já não estamos aí mais para o que o Senhor pensa das nossas atitudes. Já fazemos porque dá na nossa telha. Fazemos porque queremos fazer, porque eu quero fazer, não importa, eu vou fazer e pronto. Imunes, né? E em Jeremias 8:12, a palavra de Deus diz assim: porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma nos envergonhamos, nem sabem o que é se envergonhar. Portanto cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. O que isso significa? Significa que os que estão mortos aqui, os que já estiverem caídos aqui, os que já estiverem tropeçados aqui, eles simplesmente vão perder o dia que o Senhor vier nos visitar. E essa visitação pode ser em vida, ou pode ser quando Jesus vem para buscar a sua igreja. Então nós temos que começar a prestar atenção no que nós estamos fazendo. O que você está fazendo com a sua vida, jovem? O que você está fazendo com as suas escolhas? Você se importa? Você se importa com o que Jesus pensa das suas atitudes? Se não, você está nessa primeira parte, você se enquadra nessa primeira parte, que se enquadra a maior parte dos evangélicos de hoje. Segundo, eles acreditam que a obra de Jesus na cruz pode salvar, mas eles não conseguem acreditar que a obra de Jesus tem poder para libertar eles aqui na terra. Essas pessoas que estão escravas do pecado, essas pessoas que estão escravas desses erros, desses vícios, dessa promiscuidade, dessa imoralidade sexual, se você chegar para perguntar para ela, e você falar assim: você acredita que Jesus morreu por você? Acredito. Você acredita que Ele morreu para te salvar? Acredito. Você acredita que a morte dele na cruz tem poder para isso? Acredito. Então por que você continua vivendo assim? Eu não consigo. O mesmo sacrifício, o mesmo Jesus, o mesmo ato, e as pessoas não conseguem discernir que a morte de Jesus na cruz foi para nos salvar, sim, mas para nos libertar também de toda iniquidade e transgressão. Se você acredita na sua salvação, mas não consegue se libertar, mas sempre está se arrastando, sempre pecando, comece a identificar. Se você ainda não conseguiu identificar a sua criptonita, o que rouba a sua força? Será que é o seu amigo?
Será que é a sua amiga? Será que é algum parente seu? Às vezes é, infelizmente. Dei o exemplo de quando eu tive discernimento que os bares não era lugar mais para mim. Nós sempre gostávamos de sábado à tarde ver um futebol às vezes e tomar um chopp com um torresmin. E eu lembro que a primeira vez que eu fui com os meus amigos pós-convertido, nós pedimos o torresminho, eles pediram o chopp e eu pedi uma Coca-Cola. E quando eu coloquei aquele torresmo para dentro e eu tomei um copo de coca por cima, aquilo lá começou a parecer um chiclete na minha boca. E eu falei, não combina. E o Espírito Santo falou, realmente, não combina você estar aqui. E eu entendi que aquilo era uma criança. Se seu problema é se envolver com mulheres, fica longe. Preste atenção nisso, nós já vamos detalhar mais isso. O mesmo Jesus que morreu na cruz para você ser salvo, é o mesmo Jesus que morreu na cruz para você ser liberto em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto. É aqueles que lutam para se libertar do pecado. Eles não entenderam a palavra de Deus. E eles acham que eles precisam lutar para não pecar. Pastor, eu luto tanto, eu me esforço tanto. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram com Deus, e de forma alguma foram prejudicados. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Preste atenção nisso. Às vezes o sentimento que nós começamos a ter dentro do nosso coração, quando nós nos pegamos em uma situação de fraqueza, quando esse sentimento é gerado por Deus, é porque Ele quer produzir arrependimento no nosso coração. Mas quando você começa a se entristecer, por causa das coisas do mundo, por causa das pessoas deste mundo, você está produzindo uma morte dentro de você. Você está tendo a sua vida roubada. Você está perdendo meses, talvez anos da sua vida. Gente, eu conheço pessoas que estão há mais de 10 anos solteiras, porque não conseguem se relacionar com outra pessoa, por causa de um trauma do último relacionamento. Ei, esses anos na sua vida não vão voltar. Você está morrendo viva. Você está morrendo vivo. Não é isso que Jesus tem para você. O que está roubando a sua vida? O que está roubando a sua força? Como que nós fazemos então, pastor, para se proteger da criptonita? Seria o tema da nossa série de mensagens, mas eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer um tema de mensagem assim, santidade, e divulgar? Aí eu falei, vai dar só eu e a equipe de louvor na igreja. Sim ou não? Ou vocês estariam aqui? Estariam aqui? Amém mesmo ou não? Glória a Deus. Santidade. E eu quero falar de dois tipos de santidade aqui hoje. Santidade na posição e santidade de comportamento. Qual a santidade de posição? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso está lá em Efésios 1:4. Isso significa que nós temos uma posição em Cristo. Amém? Qual é a santidade de um marido? Quantos aqui são? Tem alguém casado aqui? Levanta a mão. Casado? Danilão, olha só. Hoje você tem uma posição. Você é marido da Julie, certo? Você pode se comportar quando você era solteiro? Por quê? Porque você fez uma aliança com ela. Você é casado com ela. Então, posicionamento. Quando você é solteiro, você tem uma posição de solteiro. Você vai se comportar como tal. Agora, quando você é casado, você vai se comportar como tal. O que isso significa? Quando você era um mundano, quando você era filho das trevas ainda, você se comportava como tal. O problema é que às vezes nós fazemos uma aliança com Jesus e queremos ter o comportamento que nós tínhamos quando nós éramos filhos das trevas. Qual é a sua posição em Cristo Jesus?
Se você fez uma aliança com Ele, você tem uma posição para ocupar. Você já não tem mais um relacionamento com esse mundo. O que você está fazendo da sua vida? O que aconteceu com você? Onde você se perdeu? Qual criptonita roubou a sua força? Qual? E agora a santidade comportamental, que é a santidade que nós mais pregamos aí, que nós mais escutamos pregações. É a santidade que você vai ter no seu comportamento. É a santidade que você vai ter perante os olhos das pessoas e os olhos de Deus. São as suas atitudes, os seus comportamentos em público e escondido. Lá no seu quarto. Sabia que às vezes a sua criptonita está lá no seu quarto? Acho que alguns meses atrás eu preguei vocês sobre lugar secreto versus pecado secreto. Depois que vocês procurarem essa pregação lá, vai falar muito sobre isso. Que às vezes o seu lugar secreto é o seu altar a outros deuses. É onde você tenta buscar a presença de Deus. Mas é onde também você vê sua pornografia, você se masturba, você deita com a sua namorada, você faz ali as suas falcatruas no mesmo lugar que você busca Deus. Então às vezes a sua criptonita está dentro do seu próprio quarto. Você precisa eliminar ela da sua vida. Dorme na sala. Dorme no sofá. Para entortar a coluna, você fica um tempo lá, depois você volta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, queridos, de verdade, nós sabemos que a iniquidade, a imoralidade tem se multiplicado muito. Não tem como a gente saber quando Jesus vai voltar. O que nós conseguimos afirmar com base bíblica é que já se passou mais tempo do que nós temos para percorrer ainda. A vinda de Jesus está mais próxima do que em outros anos. Está chegando. A questão é, o que nós estamos fazendo com isso? E o grande segredo para a gente eliminar a criptonita da nossa vida está escancarado na palavra de Deus. Fuja dela. Não lute contra o pecado. A Bíblia não manda a gente lutar. Manda a gente fugir. Sabe por que ela manda a gente fugir? Porque quando a gente se aproxima da nossa tentação, ela começa a roubar as nossas forças. E aí quando a gente se depara e a gente vê que a gente não vai conseguir, a gente já caiu. Porque nós não temos mais força para voltar. A palavra diz, fuja. Fuja. Ela não diz enfrente. Ela não diz lute. Ela não diz brigue. Ela diz lute. Não. Ela diz fuja. 1 Coríntios 6,18, a palavra diz assim: fujam da imoralidade sexual, de todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então presta atenção nisso aqui. Fujam da imoralidade sexual. Por que eu falei do quarto para vocês? Porque às vezes, quem peca sexualmente, vai pecar contra o seu próprio corpo. Aqui nós podemos encaixar a masturbação. É quando você vai fazer sexo com você mesmo, com a sua mão, com os seus dedos. Então preste atenção aqui. Se você tem problema com isso, sai do seu quarto. Dorme na sala, dorme com a porta aberta. Dorme com a luz acesa, para as pessoas que estão lá ver você. Por quê? Fuja da sua criptonita. Se você tem problema com isso, não precisa ser profeta para falar isso. Todas as vezes que você entra no seu quarto, você fecha a porta, você sabe que você vai cair. Você sabe que você vai errar. Mas às vezes você está tão perto, que você não tem mais força para se afastar. Fuja. Não enfrente. Toda vez que você enfrentar a sua criptonita, toda vez que você enfrentar a sua tentação, você vai cair. Fuja. Fuja. Em 2 Timóteo 2,22, mais uma vez, fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja. Fuja. Paixões da mocidade. Às vezes a paixão da mocidade não é só pessoas. Nós temos várias paixões. Fuja. Fuja.
fuja, se afaste. O que significa isso? Que quando nós nos afastamos do que rouba a nossa força, o diabo não tem força para nos parar, o diabo não tem força mais para te aprisionar. Você já não é mais um escravo dele, sabe por quê? Porque o que ele tinha para roubar a sua força está bem longe de você. É interessante que quando o super-homem ele conseguia identificar que as pessoas tinham feito alguma armadilha, às vezes com essas criptonitas escondidas em algum lugar, ou às vezes a roupa da pessoa estava com essas pedras, o que ele fazia? Ele se afastava. Por quê? Porque quando nós nos afastamos do que rouba a nossa força, quando nós nos afastamos do que rouba a nossa vida, nós conseguimos vencer e triunfar em Cristo Jesus. Então o segredo da santidade, presta atenção, não adianta nós pregarmos aqui com regras, nós já sabemos o que a Bíblia estabeleceu. Pode trair a esposa, Laura? Não pode? Por que as pessoas traem? Por que as pessoas traem? Pode dirigir embriagado? Pode, Lara? Não pode? Por quê? Por que as pessoas dirigem? Pode faltar no culto, Will? Pode? Não pode? Presta atenção nisso, gente. São coisas básicas. Regras não seguram ninguém mais. Pode usar o WhatsApp no trabalho? Pode ou não? Por que as pessoas usam? Então não adianta a gente pregar aqui santidade, não pode, não pode, não pode, não pode. Por quê? Todas as vezes que você se deparar com o que rouba a sua força, você já caiu. Você não vai ter força para continuar sem pecar. Você não vai ter força para continuar sem cair. É por isso que às vezes a gente fala assim, olha, não fica com a sua namorada lá sozinho na sua casa. Por quê? Foge. Fechou a porta da casa, só os dois, vai dar problema. Fuja. Fuja. Você está conversando com um rapaz que não é evangélico, você está conversando com uma moça que não é evangélica, você sabe que vai dar problema, e você continua se aproximando e se aproximando. Aí quando você se aproxima demais, você não consegue voltar depois. Aí depois é choro, tristeza e arrependimento ou remorso. Então preste atenção nisso. Nós estamos falando de um dos maiores segredos de você conseguir ter uma vida com Deus bem sucedida, de você conseguir ter um relacionamento íntegro e puro com o Espírito Santo de Deus, onde você pode desfrutar de todos os poderes que um filho de Deus tem, onde você pode desfrutar da imensidão que é o amor e o poder de Deus. Só que todas as vezes que você se aproxima do que rouba a sua força, você negocia com Deus e você acaba voltando para as trevas. Por quê? A criptonita e a tentação só tem uma finalidade: te destruir. O diabo quer te destruir. O diabo quer te destruir. O diabo quer te destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a sua família. Ele quer acabar com a sua futura família. Ele quer destruir tudo que Deus tem para você. Só que ele só tem acesso quando você está sem força, quando você está vulnerável, quando você está uma presa fácil demais. Quando você não está no meio do comboio, você começa a ficar para trás. E se você assistir aquelas matérias de caças, aqueles animais carnívoros, eles sempre vão no que está lá atrás. Voltando para a gente começar a fechar a nossa mensagem. O que Paulo exortou a igreja de Coríntios? Eu vejo que vocês estão fracos. Eu vejo que vocês estão doentes. E eu vejo que alguns de vocês estão dormindo. Quem são os que ficam para trás? Os fracos, os doentes e os que dormiram demais. São esses que são as futuras presas. E às vezes a gente, de verdade, às vezes o pessoal até brinca comigo assim nos imersões,
Ô Danilo, você não pode falar muito assim não, senão você acaba sendo um Mr. M do Evangelho, né? Às vezes chega um pastor, filosofa, faz ali um teatro, né? E aí às vezes você chega e fala um negócio desse aí, depois a gente não tem nem mais o que pregar. Por quê? Porque o Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito simples. Eu não preciso ser profeta para falar quais são os próximos que vão cair. São aqueles que estão ausentes. São aqueles que estão afastados. São aqueles que estão perdendo a comunhão. Eles pensam que eles estão bem, mas na verdade eles são os últimos. São os que vão ser atacados. São os que estão sem força para continuar. São os que não têm mais força nem para vir num culto. São os que estão sem força até para ir numa célula. Por quê? Porque as forças já foram eliminadas. São os próximos a cair. São as próximas presas a ser destruídas. Não precisa fechar o olho aqui e falar assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Pode entregar para todo mundo. Se você perder a comunhão da unidade e do relacionamento com Deus, você é o próximo que o diabo vai atacar. Você é o próximo que ele vai querer destruir. Você é o próximo que ele vai tentar matar. E às vezes ele nem quer te matar tão rápido, ele quer que você fique morto aqui. Ele quer que você perca a sua vida aqui. Sabe por quê? Vida significa tempo. Nós só temos um tempo nesse mundo. E esse tempo vai acabar. E quanto mais tempo o diabo conseguir roubar de você, menos tempo você vai ter para viver. Pastor, então como nós eliminamos a criptonita da nossa vida? Saímos de perto dela. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo é descanso do maligno. E tem lugares aqui que nós não podemos pisar. Talvez nos lugares que eu posso pisar, você não pode pisar. Conversei isso às vezes aconselhando um rapaz que está conseguindo vencer o homossexualismo na minha sala. Eu falei assim: olha, se o diabo sabe que o seu problema é esse, ele não vai colocar drogas na sua frente. Ele não vai te colocar bebidas. Ele não vai te colocar dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que o que rouba sua força é outro homem. Da mesma forma, se o seu problema é mulher, ele não vai colocar um homossexual para te chavecar. Por quê? Porque ele sabe que não é sua fraqueza, não é a sua criptonita. Se você não usa cocaína, se você só usa maconha, ele não vai te oferecer cocaína. Por quê? Ele sabe qual que é o seu ponto fraco. Só que quem se aproxima dele é você. Que nem um pombinho. Eu lembro às vezes que a gente fazia aquelas armadilhas para pegar os pombinhos, galinha da Angola, lembra, Ricardinho, não? E a gente colocava um gravetinho, é tão bobo aquele negócio, né? E amarrava assim, aí a pombinha ia, puf, pegava um milhozinho, preso. E ela estava tão focada naquilo lá, que ela não olhava toda aquela armação para pegar ela. E o diabo faz assim com a gente. Prepara toda uma cilada. E nem faz questão de tampar. E aí lá no meio ele coloca o que rouba a sua força. E deixa lá. E aí ele só fica olhando você assim, ó. Não olha para nada. Só olha para aquilo. E aí na hora que você chega, aí você olha e fala: e agora? Estou preso. Sabe por que eu falo isso para vocês? O problema não é você cair. Se você cair, nós vamos estar aqui. Você vai vir arrebentado, você vai vir destruído. A gente vai cuidar. O problema é que esse tempo que você perdeu, sua vida foi roubada. Você perdeu a sua vida. Você perdeu o seu tempo. E esse tempo não vai voltar. Em nome de Jesus. Porque eu estou fazendo questão de explicar muito bem para vocês. Porque eu não quero informar vocês. Não quero informar. Vocês estão cheios de informação já. Eu quero que vocês tenham a revelação do que está roubando a vida de vocês. Falamos hoje cedo aqui no nosso grupo de mentoria. Quantos aqui sabem que Coca-Cola faz mal? Levanta a mão. Bem, quantos tomam Coca-Cola? Mantenha a mão erguida. Olha só. Por quê? Porque informação não muda ninguém.
informação não muda ninguém. Nós estamos cheios de informação. Cheios de informação. Não pode, faz mal, dá câncer. Isso aí é usado para desentupir pia, é usado para desenferrujar. Não toma. Informação. Então eu não quero simplesmente informar vocês hoje, porque senão será mais uma vez que vocês vão saber o que faz mal para vocês, mas vocês saindo por aquela porta, vocês vão continuar fazendo. Por quê? Foram apenas informados. Então eu não quero que vocês sejam informados essa noite. Eu quero que o Espírito Santo de Deus traga a revelação do que está te matando, traga a revelação do que está roubando a sua vida, traga a revelação do que está roubando a sua força, traz a revelação do que está te desanimando, traz a revelação do que está fazendo com que você pare de andar, que te traga a revelação do que está roubando a sua força para você não acreditar que o mesmo Jesus que morreu naquela cruz para você ser salvo, é aquele mesmo sangue que te liberta e te purifica hoje, em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Aconteceu algo muito interessante lá em Maceió, uma experiência única. Já tinha orado por várias pessoas que foram curadas, em vários lugares, mas lá aconteceu algo diferente. Deus mandou eu orar por hérnia de disco, e falou assim: ora por hérnia de disco, e olha porque são duas. Eu falei: duas? Aí eu comecei a pensar. Depois a moça mandou um testemunho que ela foi curada dessas duas hérnias de disco, que ela não conseguia nem usar salto. E eu comecei a pensar: Senhor, por que naquele lugar, num auditório com 800 pessoas, tantas pessoas que queriam ser curadas, por que uma só chamou a atenção do Senhor? Por que uma só? E o Espírito Santo foi muito claro no meu coração, porque as outras não acreditavam que eu podia curar elas. Nós temos talvez aqui umas 800 pessoas, 900 pessoas, não sei. E o Espírito Santo pode se revelar para uma só, como Ele pode se revelar para todos aqui. Mas todos precisam ter a revelação da palavra dEle. Todos precisam entender que nós temos as nossas forças roubadas. Todos. O diabo já derrubou gente muito maior do que nós. Já derrubou pessoas que fizeram obras grandiosas. Pessoas que fizeram ressurreições no meio das cruzadas na Indonésia, em Mianmar. Várias e várias curas, milagres, libertação. E são pessoas que o diabo derrubou. Isso significa que todos nós podemos cair, que todos nós podemos ter a nossa vida roubada, que todos nós podemos ter a nossa vida perdida. Mas em nome de Jesus, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Nós conseguimos entender que quando nós nos afastamos do que rouba a nossa força, nós começamos a ganhar mais força. Por quê? Porque quando nós andamos em santidade, o Espírito Santo de Deus começa a se revelar para a gente. A palavra de Deus diz assim, que somente pode ver o Senhor aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Somente aqueles que têm vestes limpas. Somente aqueles que andam longe do pecado. E quanto mais o Espírito Santo começa a se revelar para nós, mais força e mais poder nós começamos a receber. Mais nós conseguimos entender qual é o propósito de vida que Ele tem para nós. Mais nós conseguimos entender se nós estamos no centro ou fora do centro da vontade dEle. Então, em nome de Jesus, eu quero que durante essa canção, você que entende que tem algo que sempre te para. Tem jovens aqui que eu vejo que já tentaram tantas vezes, mas nunca conseguem. Sempre volta para trás, sempre cai de novo, sempre desanimado,
sempre frustrado. Nossa, tem um que chegou para mim e falou: pastor, caí de novo, acho que foi a 8ª vez já, não tem mais jeito para mim não. E aí a pessoa começa a pensar: nossa, eu vou ter que começar a fazer tudo de novo, perdi tudo que eu fiz, perdi tudo que eu construí. Presta atenção nisso. Feche os seus olhos durante essa canção. Em nome de Jesus, o Espírito Santo ele vai começar a revelar o que está roubando a sua vida. Ou qual é o seu ponto fraco. Qual é a criptonita que precisa ser eliminada da sua vida hoje. E você que tiver a revelação de Deus, eu quero que durante essa canção você saia do seu lugar. Você venha aqui para frente. Que no final dela nós vamos orar por você, em nome de Jesus.